Olá, queridas artesãs e visitantes do meu canal. Neste vídeo, vamos aprender a tricotar um ponto decorativo. Você pode usar sobras de fios, e esse ponto é perfeito para mantas, além de ser ótimo para peças de vestuário, como cardigans. Vejam, estou usando algodão na cor creme, cuja composição é 80% algodão e 20% acrílico, com 100 metros em 50 gramas. Mas, na verdade, você pode tricotar com qualquer tipo de fio. E para este trabalho, vamos usar uma agulha de crochê número 3,5. É melhor, claro, usar uma agulha sem cabo. Assim fica mais fácil fazer os pontos os pontos tunisianos, o ponto tunisiano. Então, para começar o nosso trabalho, precisamos fazer uma corrente inicial composta por exatamente 8 correntinhas. Vamos contar cada uma delas com bastante calma. Uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, finalmente, a 8ª correntinha para completar o ciclo. Viramos o nosso trabalho. Vamos trabalhar pegando nas alças de trás. Pulamos a primeira e, a partir da segunda, vamos pegar os pontos assim. Ou seja, apenas pegamos os pontos, não os tricotamos ainda. Pegando todas as alças de trás. Conte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos devem estar na agulha. Trabalhamos o primeiro ponto sozinho e todos os outros de 2 em 2. Terminamos a primeira carreira. Agora vamos trabalhar pegando apenas essas alcinhas, não pegando o ponto inteiro, apenas essa alcinha. Agora pegue o fio novamente, e você deve certificar-se de que temos exatamente 8 pontos na agulha. O último, veja, nós trabalhamos pegando o ponto inteiro, assim. 8 pontos na agulha, e exatamente como na primeira carreira. O primeiro trabalhamos sozinho, os outros todos de 2 em 2. Precisamos de 5 carreiras assim. Vamos fazer a terceira carreira. E nós retornamos exatamente da mesma maneira. Primeiro um loop, depois todos os outros. Contamos as fileiras usando estas listras, 1, 2, 3. Agora temos 3 carreiras tricotadas. Então, tricotamos 5 carreiras. Vamos contar essas listras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 listras. Ok, agora vamos passar para outra cor. Desfazemos o último ponto. Pegamos o fio de outra cor e fechamos assim. Deixamos as pontas por enquanto, depois vamos esconder tudo. E, novamente, pegando pelas alças, montamos os mesmos 8 pontos que devemos ter na agulha. 3, 4, 5, 6, 7. E agora o 8º ponto, que é o último, feito exatamente desta maneira. Agora que terminamos, o fio de cor bege também já podemos cortar com cuidado. E depois continuamos com a cor rosa. Tudo exatamente igual. Vou fazer uma pequena amostra para mostrar como trocar as cores. Agora vamos fazer o segundo quadradinho rosa e também vou mostrar como unir esses quadradinhos pela lateral.
Montamos a primeira carreira, exatamente da mesma maneira que eu acabei de mostrar para você. Nós vamos continuar fazendo todas as carreiras seguintes passo a passo. Voltamos no sentido contrário. Então, faça 5 carreiras com a cor rosa e eu vou mostrar como finalizar de forma bonita. Por exemplo, se estivermos trabalhando no comprimento do tecido, ou seja, no meu exemplo, haverá apenas 2 quadradinhos. Agora vou mostrar como finalizar o segundo quadradinho. Então vejam, também fizemos 5 carreiras no quadrado rosa. 1, 2, 3, 4, 5. E se a altura já for suficiente para você, no meu caso é só uma amostra, veja como fazemos o arremate. Mais uma vez, para cada ponto, fazemos esses pontos baixíssimos com a agulha de crochê. Não aperte demais, para que seu quadradinho continue quadrado e não fique repuxado na parte de cima. Pronto, arrematamos e cortamos, mas não deixe o fio muito curto, porque vou mostrar agora pelo avesso como esconder as pontas. Isso ainda não é tudo. Ainda vamos fazer 2 quadradinhos aqui. Agora é só passar o fio na agulha e esconder as pontas. Eu uso essas agulhas de plástico. E é exatamente assim que as coisas funcionam na realidade. O que vamos fazer é simplesmente tentar esconder com muito cuidado o nosso rabo exatamente no lado oposto desse quadrado rosa, por exemplo. Todos. Repita o mesmo procedimento com o fio mais claro e passe para a segunda carreira de tricô. Ok, veja, os rabos estão escondidos. Vamos continuar tricotando. Bem, pegamos a linha, deixando novamente uma pequena ponta para esconder e entramos nessa laçada de canto. Então, e levamos isso junto com o suéter. Ou seja, isso significa que não faremos apenas uma meia volta mais um jumper. Agora pegamos nossa linha e, com calma, montamos mais 8 pontos de corrente na sequência. Vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e finalmente 8. De volta aos suéteres. Pulamos o primeiro e coletamos laços de ar. Já temos 3 peixes presos no anzol agora, e logo em seguida conseguimos pegar o quarto e também o quinto exemplar dessa pescaria. No começo de tudo, digitá-los pode não parecer algo muito prático, mas depois as coisas começam a ficar bem mais fáceis. 6, 7. E aqui está o meio laço e o jumper, não se esqueça. 8. Todos. 8 laços no anzol. Só que se antes fazíamos um ponto na borda, aqui, sempre que formos unir os quadradinhos ao tecido, vamos sempre fazer 2 pontos de uma vez. E o mesmo fazemos novamente pegando pelas alcinhas. 1, 2, 3 pontos na agulha, 4, 5, 6, 7. E aqui, no tecido, vamos para a próxima meia laçada e a travessinha, e voltamos imediatamente fazendo 2 pontos de cada vez na direção oposta. Mais uma vez, agora faça 5 carreiras, e eu vou mostrar como mudar para outra cor. Veja como fica o nosso quadradinho unido. Agora vamos para uma nova carreira. Então, fizemos 5 carreiras. Contamos por essas travessinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Desfazemos o último ponto. Eu já cortei o fio e pegamos o fio de outra cor.
deixamos as pontinhas para arrematar depois. E novamente montamos os pontos da mesma forma que mostrei. Ou seja, é bem fácil de tricotar. O resultado é um tecido no estilo patchwork. Fica perfeito para cardigans ou para uma manta. Todas as 8 laçadas estão na agulha. Agora, com a outra cor, seguimos na direção oposta. Montamos os pontos exatamente da mesma forma. E, novamente, o último ponto pegamos pela meia laçada e pela alcinha do nosso primeiro ponto da carreira, desta forma. E já vamos fechando de 2 em 2 pontos na direção oposta. Aqui também tricotamos 5 carreiras. Então, depois de fazer 5 carreiras, por exemplo, se for tudo isso, no meu caso é uma amostra, é o tecido pronto, fecho a última carreira novamente desta forma. Para cada laçada, tricoto pontos meio altos. Aqui está nosso último loop. Tricotado, fixado e o fio cortado. Todos. Aqui está um pequeno exemplo, escondemos os rabos. E veja, tem uma amostra grande, que já alisei com vapor. Veja, aqui eu tenho cores alternadas em um padrão de tabuleiro de xadrez. Eu usei, por exemplo, 4 cores e depois cada cor fica apenas um degrau abaixo. Dessa forma, o tecido também pode ser tricotado. Novamente, pode ser uma manta ou basicamente qualquer coisa, assim ao lado avesso e assim ao lado direito. Então, se você gostou do ponto, se foi útil para você, por favor, deixe seu like. Tchau, tchau a todos!